Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos a mais um Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. E falando em julgamentos, o caso de hoje é cheio deles. Primeiro, porque o assassino escolhia as vítimas julgando se elas eram puras ou não. Segundo, porque ele traz uma discussão onde juízes, psicólogos e, claro, nós crimezeiros, julgam se o assassino em série está pronto e apto para viver em sociedade. E aí é julgamento pra lá, julgamento pra cá, que não acaba mais. Tira da cadeia, põe na clínica psiquiátrica, tira da clínica, põe na cadeia, tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Desculpa, musiquinhas infantis, mas é tipo isso. O caso de hoje, gente, é o caso que ficou conhecido como os Crimes da Cruz, que tem como protagonista o maníaco da cruz. E eu não conhecia! Vocês aí que mandam sugestões no Instagram são simplesmente incríveis, porque eu acabo conhecendo um monte de caso novo. Foi pela sugestão da Pamela Nicásio que eu conheci esse daqui, e agora eu tô podendo contar ele pra vocês. Então, Pamela, S2, muito obrigada. Então, crimezeiros, não se acanhem. Vem de inbox no @café com crime lá no Instagram. Ou se você é mais twitteiro, também tô por lá no Café C Crime. E assim, eu sou meio péssima no Twitter, tá? Eu já aviso, eu sou bem tiazona que não sabe mexer, mas eu tento, então chama lá. E vamos para as fontes. Além da Pamela Nicásio, as minhas fontes oficiais para o caso foram as seguintes: o G1, o Campo Grande News, a série O Inquérito, do Cidade Alerta do Mato Grosso do Sul, o portal de notícias Dourados Agora e o Cruzeiro do Oeste, e dessa vez não teve a Wikipédia. Você acredita nisso? Que esse caso não tá na minha melhor amiga Wiki? Eu fiquei chocada. Algum crimezeiro precisa ir lá contribuir. Quem sabe eu faço essa pra galera. Bom, vamos começar do começo? A gente finalmente vai sair do eixo Rio-São Paulo, que tem populado aqui os últimos episódios, e vamos para Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul. Essa é uma cidade a 160 quilômetros de Campo Grande e tem aproximadamente 37 mil habitantes. A cidade é o maior produtor de cana-de-açúcar do estado e a sua economia gira em torno da agricultura. Rio Brilhante foi fundada em 26 de setembro de 1929 e essa data é importante. É importante porque foi nesse mês de setembro, durante um evento para comemorar o aniversário da cidade, que uma menor de idade foi abordada pelo maníaco da cruz. Não, pera. Não vou começar com a musiquinha de suspense agora. Na verdade, a trilha certa para esse momento é Maria Cecília e Rodolfo, porque essa foi a dupla sertaneja convidada para o show de comemoração do aniversário da cidade. Então, roda o sertanejo. Em 24 de setembro de 2008, a adolescente Carla, que tinha 17 anos, ela foi para esse show com uma amiga, que também era menor de idade. E aí, quando o show acabou, a Carla decidiu vazar sozinha. E tipo assim, amiga, não larga sua amiga no rolê sozinha. E não deixa também sua amiga ir embora do rolê sozinha. Você tem que acompanhar a pessoa, entendeu? Porque tem louco por aí. E aí, se você não acompanha, um doido pode acompanhar. E foi o que aconteceu com a Carla. Ela tentou ligar para sua mãe para falar: "Oi, mãe, vem me buscar", mas os créditos do celular tinham acabado. E aí ela resolve ir até um orelhão, saudades orelhão, nostálgico isso. E aí lá do orelhão, ela consegue falar com a mãe e pede para que alguém venha buscar ela, donzela. Aí beleza. A mãe arranja uma carona, mas quando ela liga para o celular de Carla para avisar, tipo, "Oi, seu tio tá indo te buscar", a Carla não atende mais. Agora sim, musiquinha de suspense. Enquanto Carla aguardava a ligação da mãe, um rapaz meio estranho, meio sinistro, ele apareceu na sua frente. Ele vestia roupas pretas, uma capa preta e usava um cordão com um pentagrama no peito. Os seus lábios, os seus olhos e as suas unhas estavam todas pintadas de preto. Tipo, se
a gente tivesse num show de rock, metalzão, Slipknot, sei lá, isso seria super normal. Mas não, a gente tá num show de Maria Cecília e Rodolfo, né? Esse daí não é o KV certo, ele errou o disfarce, tinha que ter ido de cowboy. Bom, o pior não era a make gótica dele. Assustava, né? Mas não era o pior. O pior era a faca que ele tava segurando na mão. Aí ele se aproximou de Carla, segurou a faca contra o corpo e disse: vai andando, vadia! Tipo, muito educado, sabe? Aí eles caminharam por alguns minutos, foram indo em direção a lugares mais vazios, mais distantes, até que eles chegaram em uma casa que estava em construção, estava vazia. Enquanto isso, durante esse percurso deles, o rapaz não parava de falar, tagarela ele. E sabe do que ele falava? Adivinha? Religião. Ele falava que libertaria os pecados de Carla e a enviaria para o céu. E aí ele começou uma espécie de entrevista com a Carla. Ele perguntou se ela acreditava em Deus, e ela disse que sim. Ele perguntou se ela era virgem, e ela disse que sim, apesar de algumas fontes indicarem que isso não seria verdade. Ele perguntou quantos namorados ela já tinha tido, e ela disse que nenhum. E ele também perguntou qual era a opção sexual dela, e ela disse que era hétero. A Carla começou a perceber que esse moço estranho, que perguntava e falava muito, ele estava aflito. E aí ela foi muito ligeira e conseguiu perceber que ele era bem perturbado e acabou entrando no jogo dele. Ela começou a fazer as perguntas de volta para ele. Então, ela também perguntou se ele acreditava em Deus, e ele falou que não. E aí ela perguntou se ele também namorava, né? Que ele tinha perguntado para ela. E aí a resposta dele foi essa: você acha que alguém namoraria comigo? E aí a Carla respondeu: acho que sim. Tipo, muito esperta, né? Lisonjear o cara. Não vai falar mal do cara. Fala: não, seu louco, ninguém vai namorar com você. Tipo, ela foi muito ligeira. Além das perguntas de entrevista que ele fazia, ela percebeu que ele reclamava muito da própria vida, da casa dele, da mãe dele, que ele não sabia quem era o pai dele. E ele foi meio que jogando os problemas pra ela. Tipo, ele realmente estava precisando de um psicólogo, né? E aí a Carla foi conversando e foi fazendo parecer que ela também estava na mesma situação que ele e que não era melhor nem pior do que ele. E aí, enquanto esse papo de primeiro encontro rolava, o celular de Carla não parava de tocar. A sua mãe estava desesperada atrás dela, ligando, e o rapaz notou e comentou que ela devia ser muito amada pela sua família para ligarem tanto assim para ela. E aí a Carla respondeu que sim, que era uma família que se amava muito. E aí, depois de aí umas 2 horas de entrevista nesse terreno vazio, o rapaz disse o seguinte: você é realmente ingênua. Saí para matar uma vadia e encontrei você. Você está livre. E com isso ele vazou. E Carla estava salva. Sortuda ela, esperta ela. Porque a Carla foi a única vítima do maníaco da cruz que sobreviveu. Perceberam que essa tentativa de crime foi no dia 24 de setembro? Pois bem, 24 é o número do azar para a cidade de Rio Brilhante. Essa é a data escolhida pelo maníaco da cruz para atacar, sempre no dia 24. E tudo começou, na verdade, no dia 24 de julho daquele mesmo ano, de 2008. Da tentativa de ataque a Carla, o pedreiro Catalino Gardena, de 33 anos, foi encontrado morto em um terreno baldio no centro de Rio Brilhante. Segundo a perícia, ele foi morto a facadas e foi asfixiado com um saco plástico. Em seu peito estava escrito com uma faca assim cortado, sabe? Inscrito no peito dele a palavra INRI, que significa Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E o mais bizarro de tudo é que o corpo dele estava posicionado em uma forma de cruz, ou seja, as pernas estavam cruzadas e os braços estendidos, como se ele tivesse pendurado numa cruz, só que no chão. Exatamente 1 mês depois de terem encontrado o corpo do pedreiro, do Catalino, no dia 24 de agosto de 2008, a frentista Letícia Neves de Oliveira, de 22 anos, ela tinha saído de casa para se encontrar com alguns amigos, mas ela nunca mais voltou. O corpo dela foi encontrado a 40 metros da sua casa, dentro do cemitério São Cristóvão. Então imagina, cara, encontraram o corpo dela dentro do cemitério. Ela estava despida, estava nua, estava deitada em cima de um túmulo
E aí, no mesmo formato de cruz, os braços abertos e as pernas juntas com os pés cruzados, igual o Catalino, né? E a morte dela também foi no mesmo modus operandi, asfixiada por esganadura. Aí, pronto. 2 casos bizarros e bizarramente iguais. Então, a cidade já ficou em alerta e a polícia já sabia que estava atrás de um assassino em série, apesar de todos acreditarem que nunca encontrariam quem era, porque o cara não deixava pistas. Aparentemente era super meticuloso, usava luvas, não deixava nenhum rastro para trás. As famílias lá de Rio Brilhante ficaram preocupadas e os pais já não deixavam as filhas saírem no dia 24. Ficou, assim, um terror, parecia filme de terror mesmo. E exatamente um mês depois, em 24 de setembro, foi quando a Carla foi abordada, sem saber que esse era o maníaco da cruz e que ela tinha acabado de se livrar de ser mais uma de suas vítimas. Só que aí, o maníaco saiu um pouco do roteiro. Eu acho que por ter frustrado a sua tentativa de assassinato no dia 24 de setembro, ele adiantou o próximo ataque. Ele não quis esperar até o dia 24 de outubro. Ele precisava da sua vítima e foi por isso que o seu próximo ataque aconteceu no dia 3 de outubro, pouco mais de uma semana depois da Carla ter sido salva. A vítima foi Gleice Kelly da Silva. Ela tinha apenas 13 aninhos, gente, 13 anos de idade. Ela foi abordada enquanto ela andava de bicicleta na rua. Então, tava lá, de boaça, brincando lá. E, pá, Maníaco da Cruz a transformou em sua terceira vítima oficial. O seu corpo foi encontrado em uma casa em construção no dia 7 de outubro. Ele foi encontrado sem blusa, então ela estava nua na parte de cima só. A parte de baixo ela estava de calça jeans ainda. E ela estava naquele mesmo formato de cruz. E ela também morreu por asfixia. Bom, com 3 casos desse tipo, extremamente bizarros, extremamente cruéis, a cidade toda ficou super alarmada. E, como era uma cidade pequena, começaram a rolar diversos boatos. E um deles é que tinha uma lista, que apelidaram de Lista do Diabo, que seria uma lista com nomes que o assassino estaria seguindo. Dizem que bilhetes foram encontrados ao lado das vítimas com esses nomes, mas na verdade o único bilhete encontrado foi junto ao corpo de Gleice, a última vítima de 13 anos, que tinha a palavra inferno escrita nele, e nada mais. A polícia não tinha nenhuma pista, nem suspeito, nem evidência, não tinha nada. O assassino em série ele parecia ser bem cuidadoso mesmo. A única coisa que a polícia conseguiu confabular é que tudo isso poderia ser ação de uma seita satânica, por ter todas as coisas, né, religiosas. O formato de cruz, o INRI escrito no peito, o bilhete escrito inferno, enfim. E por isso o caso foi batizado com o nome de Crimes da Cruz. E rapidinho já estava nas manchetes dos jornais ali do Mato Grosso do Sul. E com isso, a polícia ficou doidinha atrás desse tal maníaco, a pressão estava comendo solta por conta da população, por conta da mídia, e por mais que eles tentassem, nada. Até que, queridos crimezeiros, o Orkut salvou a pátria. Sim, eu falei Orkut, a rede social mais amada desse Brasil. Eu fiquei tão feliz de ver Orkut, num caso, eu tava morrendo de saudade do Orkut. Muitas saudades dessa época de scraps, depoimento, comunidade, tipo, eu como miojo cru. Eu super tava nessa comunidade. Era lindo. Orkut era uma beleza. E ainda não surgiu uma rede social tão boa quanto Facebook. Não chega nem aos pés. Instagram não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, gente. Por que a gente deixou o Orkut falir, gente? Por quê? O Orkut foi uma peça-chave nesse caso. Acontece que a polícia começou a pesquisar o perfil das vítimas para ver se encontrava alguma relação entre elas. Aí, eles foram nos scraps da Gleice Kelly e a maioria dos recados lá eram de descanse em paz, que o Senhor a tenha, que a justiça seja feita e, né, coisas normais assim. Menos um. Um scrap chamou muito a atenção, porque o recado dizia o seguinte, tudo em caps lock. Mortos não recebem scraps, seus doentes. O autor do scrap era um perfil com uma foto super duvidosa, chamado Dog Hell 666. Epa,
Esquisito, né? E aí, já cabe naquele KV de que era uma seita satânica. Então, a polícia foi stalkear esse perfil. Eles entraram lá no álbum, tinham 12 fotos. Ai, gente, vocês lembram de ter que escolher só 12 fotos pra pôr online? Era uma puta seleção difícil de fazer. Tinha que ser milimetricamente planejado e escolhido nos álbuns, sabe? Muito bom. Hoje a gente posta 40 fotos em um dia só e ninguém liga, ninguém nem vê. Aliás, eu vou ter que passar por uma seleção rigorosa de imagens quando eu for postar as fotos desse caso, porque o Insta só deixa eu postar 10 de uma vez, né, naquele carrossel de fotos. E esse caso tem várias fotos. Mas enfim, voltando aqui. Aí eles foram lá no álbum do Dog Hell 666 e eles acharam fotos de um adolescente extremamente gótico, com várias fotos em cemitérios e simulando rituais satânicos. Eles também notaram as comunidades que esse adolescente fazia parte. E, gente, era bizarro. Eu não conhecia esse lado oculto aqui do Orkut, não. Ele fazia parte de comunidades como Eu Odeio o Sol, Eu Adoro Cadáveres, Necrofilia, Eu Lambo Meu Sangue, Cemitério Minha Segunda Casa. Mano, que porra é essa? Morte às Góticas Vadias. E, enfim, é uma lista grande de comunidades bizarras. E, como todo mundo que teve Orkut sabe, comunidade, gente, diz muito da pessoa. Eu confio 100%. Você só entra na comunidade se você acredita. Apesar das pistas já terem me convencido que esse é o cara, comunidade me convenceu, a polícia não pode prender ninguém pelo perfil do Orkut, né? Obviamente. Então, eles decidiram quebrar o sigilo telefônico do celular da Grace Kelly. E aí eles perceberam que um número desconhecido de celular ligava para o número dela mesmo depois da sua morte, como se alguém quisesse falar com o morto, porque todo mundo sabia que ela estava morta. E aí, ao investigar, a polícia descobriu que o número que ligava para ela pertencia a um adolescente de 16 anos, morador ali de Rio Brilhante. E nossa, adivinha só? Era a mesma pessoa de nome Dog Hell 666 no Orkut. O nome verdadeiro dele era Jonathan Celestrino. Nascido em 1992, no Mato Grosso do Sul, Jonathan, ele era dificilmente uma pessoa que seria culpada por esses crimes. Ele era uma pessoa muito blasé, não notável, digamos assim. Ele convivia socialmente de boas. A mãe dele era coordenadora de uma escola lá em Rio Brilhante. E ele vivia fazendo trabalhos, assim, tipo, nos eventos da escola, sabe? Ele fazia junto com a mãe. Ele era um aluno com notas boas. Morava ali no centro da cidade, tipo, um carinha comum. Mas não tão comum, porque ele era esquisito, né? Já deu pra notar? Ele gostava de maquiagem forte ao redor dos olhos, ele vestia as roupas pretas, frequentava cemitério pra fazer lanche da tarde. Sério, gente, ele tomava tererê no cemitério com os amigos. Imagina, rolê da tarde. Mas, ok, é esquisito? É. Mas até aí, um adolescente gótico, emo, né? É fase, gente. Eu fui mega emo, então, assim, é fase. Não quer dizer nada, né? Não é um crime. É só esquisito mesmo. E é isso. É um carinha lá qualquer. E como ele só tinha 16 anos na época dos crimes, não tem muita história pra contar do que ele fez na vida antes disso, né? A vida dele tava só começando e ele já conseguiu cagar tudo de forma magistral. Esse é o Jonathan Celestrino, nosso personagem bizarro dessa história. 2 dias depois do corpo de Grace Kelly ter sido encontrado, a polícia já estava no pé do Jonathan. Então, foi no dia 9 de outubro de 2008 que o suspeito foi apreendido na sua própria casa. A polícia foi lá de madrugada para prender ele e tentar encontrar evidências na residência. E aí, a delegada Maria de Lourdes Cano, que estava presente no momento da apreensão, ela disse que foi muito difícil aquele primeiro momento em que a polícia chegou para abordar o Jonathan lá na sua casa, porque a mãe dele dificultou bastante o trabalho da polícia, assim como o próprio menino. Os dois, o Jonathan e a mãe, eles tinham um relacionamento bem complicado. A mãe do Jonathan, ela gritava muito, ela fez um escândalo e sempre que ela se manifestava, o Jonathan meio que se retraía e ficava quieto, e a delegada percebeu que isso era muito, muito esquisito. Então, ela foi muito ligeira também, que nem a Carla, já percebeu que o relacionamento deles era esquisito e usou isso a seu favor. Ela disse para ele contar para ela por que ele não gostava da mãe e que se ele contasse, ela não falaria para a mãe dele o que ele tinha feito. Com isso, o Jonathan concordou, mas ele tinha uma condição.
de que ele nunca mais precisaria ver a mãe na vida. E aí ele confessa que, na verdade, o seu plano era matar a mãe. Só tinha faltado oportunidade, mas ele queria mesmo ver ela morta. Falar é muito fácil, né? Ele pode falar que ele matou, ele pode falar, tarará, e ainda mais por ele ser todo gótico, cheio das paradas de morte, de cemitério, talvez fosse uma fantasia, né? Um garoto que tá fantasiando essas coisas. Então a confissão dele não é muita coisa, né? A polícia precisava de provas concretas. E não foi muito difícil de encontrar. Gente, o quarto desse menino. O quarto de Jonathan era o sonho de qualquer policial, porque todas as provas necessárias estavam ali, sem dúvidas. Eles encontraram a blusa da Gleice, as pulseiras de Letícia, recortes de jornais com reportagens sobre o caso, uma lista com o nome das duas vítimas, Letícia e Catalino, com a palavra morto ao lado, e o nome da Carla também estava nessa lista, mas com a palavra salva do lado. Louco, né? Eu acho que não deu tempo dele escrever o nome da Gleice. E aí, sabe quando o adolescente pega e gruda pôster dos crush famoso na porta do guarda-roupa? Tipo, pôster do RBD, do Justin Bieber, da banda de rock, do Batman, Mulher Maravilha. Enfim, né? Adolescente é cheio de pôster no quarto. Pois bem, de quem vocês acham que o Jonathan tinha pôster no seu guarda-roupa? Vai, vamos fazer o seguinte. Fale em voz alta junto comigo no 3, tá? 1, 2, 3... Maníaco do Parque. É isso. É isso, crimezeiros. Por mais crimezeiros que você seja, eu espero que ninguém aqui tenha pôster de um assassino em série no quarto, porque não, absolutamente não. E ele tinha do Maníaco do Parque. Pra quem não sabe, esse foi um serial killer paulista que atuou entre os anos 97 e 98. Ele fez 16 vítimas oficialmente, pode ser mais, né? Não sabemos. E pegou 268... estralei meu dedo. E pegou 268 anos de prisão. A sua condenação inclui homicídio triplicamente qualificado, estupro, atentado ao pudor e ocultação de cadáver. Esse era o cara que Jonathan Celestrino idolatrava. E tinha uma foto dele, um posterzinho dele, no seu guarda-roupa. Na verdade, Jonathan não era só um fã dele. Jonathan meio que competia com ele. Em um depoimento mais tarde, o menino afirmou que queria ultrapassar o número de vítimas de Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque. O bom é saber que ele não conseguiu isso, ele não ultrapassou. O triste é saber que ele conseguiu o status de maníaco, assim como seu ídolo, né? Maníaco do parque, maníaco da cruz. Mas ter o nome de assassino em série não era o único motivo pelo qual o Jonathan cometia esses crimes. Segundo o menor de idade, ele matava as vítimas porque elas acreditavam em Deus, mas não viviam conforme seus ensinamentos divinos. O problema dele nem era com quem acreditava em Deus, porque ele mesmo era ateu, mas ele odiava quem era hipócrita. O Catalino morreu, a primeira vítima, né? Porque ele disse acreditar em Deus, mas era alcoólatra e homossexual. A segunda vítima, Letícia, também se dizia cristã, mas supostamente era homossexual. E Gleice, a última vítima, teoricamente era usuária de drogas. Mas esse daqui eu duvido muito, porque a menina tinha 13 anos, né? Não sei, não entendi nada. Como assim usuária de drogas? Mas, né? Enfim, é isso que ele falou. O Jonathan, ele disse que ele escolhia as vítimas aleatoriamente, tipo, quando ele tinha essa vontade de matar, ou no dia 24, que já era o dia pré-setado, né, dele cometer os crimes. Ele ia pra rua, esperava, quando passava alguém, ele pegava a pessoa, abordava e fazia lá os questionamentos. E aí, depois da entrevista, ele decidia se elas mereciam morrer após julgá-las como puras ou impuras. O Jonathan, ele fazia aquela entrevista com as vítimas exatamente para saber se elas estavam violando não só a Bíblia, mas ele mesmo tinha alguns valores que ele considerava certo ou errado. E os valores dele eram o seguinte: a pessoa merecia morrer se ela acreditasse em Deus, se ela tinha transado com mais de uma pessoa e se ela era homossexual. Mas a delegada, a Maria de Lourdes Cano, que entrevistou o Jonathan, disse que ela conseguiu provar, no fim das investigações, que o próprio maníaco da cruz era o que ele mais odiava.
ele mesmo era um hipócrita, porque ele também era homossexual e sexualmente ativo. Outra coisa que a delegada descobriu é que o Jonathan, depois de abordar a vítima e fazer essa entrevista, ele pedia para a pessoa ligar para alguém que ela amasse e dizer que ia embora. Era um adeus. Então ele era sádico, ele queria ver o sofrimento das vítimas mesmo. Não só o sofrimento físico, que ele obviamente já ia causar mesmo, mas também o emocional. Bom, de acordo com a delegada, depois de cometer o crime, o Jonathan ele ia para casa dele ou de conhecidos, onde ele assistia filmes de terror brutais e transava com uma pessoa com quem ele mantinha um relacionamento. E essa era a sua forma de comemorar o crime que ele tinha cometido. A investigação da polícia concluiu que o adolescente era líder de um grupo que frequentava cemitérios e adorava a imagem de Satã, o diabo, o tinhoso, Lúcifer. Quem aqui assiste Lúcifer? Alguém tá ansioso pra quinta temporada? Vocês viram o trailer? Eu fiquei ansiosa. Vou assistir. Mas, voltando aqui, outros 5 menores foram indiciados por participação indireta no crime. Eles sabiam que Jonathan havia matado, mas eles não contaram nada à polícia por respeito ao líder, ao Jonathan. Eu acho que devia ser aqueles amigos que bebiam tererê com ele no cemitério, sabe? É só um chute. Talvez eles nem acreditassem que esse papo fosse verdade. Uma namorada virtual do maníaco da Cruz, que se chamava Daniela e morava no Paraná, ela também foi investigada, porque através de mensagens no Orkut, o Jonathan tinha falado para ela que ele tinha matado 3 pessoas. Mas, quando ela foi entrevistada, ela falou para a polícia que ela nunca tinha acreditado que isso era verdade e, por isso, ela não denunciou o seu namoradinho. Em entrevista à Record, um jornalista pergunta para Jonathan se ele se arrependia dos crimes que ele havia cometido. E, gente, resposta. Ele diz que se arrepende de seus atos por causa da sua família e a repercussão que teve com eles, mas que ele não se arrepende de ter matado as suas vítimas. O bichinho é sangue frio, viu? Mas eu acho que no caso dele, na verdade, não é nem questão de ser sangue frio. É um sintoma dos seus problemas mentais. Um exame psicológico diagnosticou o Jonathan como sendo normal, mas com tendências esquizofrênicas. Aí depois fizeram um outro relatório psicológico mais detalhado, mais aprofundado, e foi revelado que ele tem um caso grave de sociopatia e provavelmente mataria novamente se fosse liberado para conviver em sociedade. O psicólogo que entrevistou o Jonathan Celestrino falou para a polícia que ele não cometeu os crimes por motivos religiosos como ele afirmava, e sim porque ele queria ver suas vítimas sofrerem. É pura maldade, maldade mesmo. Aí, com todas as provas e a confissão do próprio Jonathan, ele foi preso naquele mesmo mês de outubro de 2008. Mas calma, que a prisão é só uma parte dessa história, tem muito mais pela frente. Como ele só tinha 16 anos, gente, 16 anos. Acabou de cair minha ficha aqui, 16. É novinho, meu Deus do céu. É um assassino em série menor de idade, novinho. É muito louco. Bom, ele só tinha 16 anos e aí a gente já tá cansado de saber que a lei brasileira, ela só deixa os menores de idade ficarem presos até atingir a maioridade ou 3 anos de reclusão. É que nem no caso dos irmãos necrófilos. Não sei aqui quem escutou, mas tem lá no podcast, pode ir lá escutar. O Ibrahim, que também era menor de idade, ele matou, ele foi preso. E aí ele foi solto quando fez 18 anos e voltou a tocar o terror na cidade lá perto de Niterói, de onde ele era. É bizarra essa lei, gente. É bizarra. Cadê vocês, advogados aí? Me explica por quê? Não pode ser assim. Eu tô triste. Bom, o Jonathan, ele ficou preso até ele fazer 19 anos de idade. Que foi em outubro de 2011 isso, tá? E aí ele já tinha passado 3 anos detido, o que é o máximo permitido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí começou, gente do céu, um grande impasse da justiça nesse caso. Porque, óbvio, não queriam soltar ele. Então mandaram ele para internação em um hospital psiquiátrico
tendo como base os laudos que mostravam que ele não tinha capacidade de convívio social e que ele poderia voltar a matar. Então, ou ele ia internado nesse hospital, ou liberdade, né? Ele não podia mais ficar preso, não tinha porquê. E aí a justiça aceitou que ele fosse para um hospital. O problema é que Mato Grosso do Sul não possui um hospital de custódia com segurança reforçada para evitar a fuga de pacientes perigosos. E fora do estado, nenhuma clínica psiquiátrica queria aceitar internar o Jonathan Celestrino. O rapaz também não pode ser mandado para um presídio, porque, como eu falei, já não tinha mais mandado de prisão contra ele. Ele já tinha pago, digamos assim, pelos crimes que ele cometeu. E aí, por isso, ele acabou sendo mantido na UNEI, que é a Unidade Educacional de Internação, lá em Ponta Porã. Lá, ele acabou ficando mais alguns anos, até ele completar a maioridade penal, que aconteceu quando ele fez 21 anos de idade. E isso foi em 2013. Mas, de qualquer forma, ainda estava super no impasse da justiça, porque a UNEI não era o lugar correto para manter ele, e aí começaram a acusar o Estado, né, o governo, o Ministério Público, de estar mantendo o Jonathan preso ilegalmente. Porque, né, ele já estava maior de idade. Por que ele estava lá? Então, o que acontece é que o governo precisava encontrar um novo local de tratamento psiquiátrico para transferir o Jonathan. Só que assim, enquanto aguardava uma vaga para ser transferido, ele fugiu. Ele fugiu da UNEI, gente. Ele fugiu. Ele falou assim, foda-se essa merda, cansei, não quero mais esperar o governo decidir meu futuro, quem decide sou eu. Tchau. E ele vazou. No dia 3 de março de 2013, ele picou a mula. A sua fuga ela só foi percebida na manhã do dia 4, quando os agentes foram fazer a revista no alojamento dele e viram que o quarto estava vazio e que a janela estava arrebentada. Puf, ele se foi. E aí, aquela questão. Não tem um lugar para ele ficar que tivesse segurança suficiente para uma pessoa como ele, entendeu? E complicated, né? Bom, após a fuga do Jonathan, gente, começaram boatos na internet. Vários boatos. E aí, uns boatos começaram. Ai, meu Deus, eu acho que o Jonathan tá aqui na minha cidade, perto de São Paulo. Ah, eu acho que ele tá em Guarapuava. Ah, eu acho que eu vi ele pra lá e pra cá. Tava todo mundo... Ele virou onipresente, né? Ele virou Deus, o jogador de todo mundo, onipresente. Aí, uma postagem no Facebook relata que uma mulher, que era recepcionista, teria visto o Jonathan à noite perto de um supermercado lá no bairro de Santa Cruz, na cidade de Guarapuava. E aí ela falou que lembrava muito o assassino e a polícia foi, verificou e tudo mais e não era nada. Mas aí você já viu, né? A partir de um boato surgem dezenas e dezenas e dezenas. E uma delas também foi de que Jonathan teria morrido tentando fugir para o Paraguai. Outro boato é que ele estaria planejando aterrorizar a cidade de Dourados, que é lá no Mato Grosso do Sul também. E esse boato surgiu, na verdade, porque criaram 2 perfis do assassino no Facebook. Uma página tinha sido criada em 2012 e constava que ele residia em São José do Campestre, no Rio Grande do Norte. E a outra página foi criada logo depois da fuga dele, da prisão. E em uma citação lá, em um post dele, ele falava que viria a Dourados e que a cidade iria sofrer. Mas óbvio, né? A polícia acredita que os perfis são falsos. E aí eu só fico pensando, cara, quem que cria essa merda desse perfil? E o pior não é nem isso. O pior foi que criaram perfis com o nome de Jonathan Celestrino em sites de relacionamento. E não foi um só, não. Tinham 3 perfis de Jonathan Celestrino nesses Tinder da vida, sabe? Eu queria saber quem é o desocupado que fica criando página de assassino em série falsa pra aterrorizar os outros ou pra arranjar uma transa, sabe? Se você gosta tanto assim de redes sociais, me ajuda a cuidar das redes sociais do Café com Crime, gente, porque dá muito trabalho, tá? Vai ser bem mais útil pra você, para de ser trouxa. Como deu pra perceber, a fuga dele foi o maior alarde.
Os mais preocupados, obviamente, acabaram sendo os parentes das vítimas. A mãe da Gleice, que foi a terceira vítima do assassino, ela disse que não conseguia mais dormir depois que ficou sabendo que o assassino tinha fugido. Por precaução, essa mulher, ela começou a orientar as filhas mais novas a não andarem sozinhas na rua, a ir direto de casa para a escola e de escola para casa. E ela ficou tão transtornada com o fato de Jonathan estar livre que ela teve que voltar a se tratar com um psiquiatra e fazer uso de remédios controlados. Então, ela estava extremamente angustiada. Mas o que acontece é que nenhum desses boatos era verdadeiro. O Jonathan não morreu, o Jonathan não foi para Dourados ou Santa Cruz e ele também não estava no Tinder, ok? O que acontece é que 20 dias depois dele fugir da UNEI, em Ponta Porã, o Jonathan ele viaja para o Paraguai. Pelos registros ali da fronteira, ele estava acompanhado da mãe e da tia quando ele fez a travessia para o nosso país vizinho. Eles foram de carro até uma cidade chamada Orqueta, que fica a 160 quilômetros da fronteira brasileira. E lá, eles procuraram por um pensionato onde Jonathan pudesse morar. O pensionato que eles escolheram estava cheio, mas a dona, sem saber de quem se tratava, decidiu hospedar o Jonathan dentro da sua própria casa, num quarto extra que ela tinha. Quem pagava a conta do aluguel e as despesas todas que ele tinha lá no Paraguai era a família de Jonathan. Durante a sua estadia lá em Orqueta, ele se matriculou em uma escola pública, onde ele começou a aprender o espanhol e o guarani. A diretora da escola falou que ele era um aluno muito interessado e que aprendia super rápido e já estava ali hablando un poquito. Ele também fez novos amigos, que chamavam ele de Johnny. E eles diziam que o Johnny era muito namorador. Um dos amigos dele conta que Johnny chegou a querer namorar com a sua irmã, que era uma adolescente de 15 anos. Ele mandava mensagem para ela, chamando, vamos tomar uma cervecita. E tipo assim, gente, uma menor de idade, você tá chamando ela pra tomar breja, mano? Não. E aqui também vale lembrar que nessa época ele tinha 20, 21 anos, viu? Então assim, né? Noção não há. Outra informação que a gente também tem é que ele sempre procurava emprego lá no Paraguai, mas ele teve um pouco de dificuldade de achar alguma coisa e acabou fazendo um bico em um lava-jato para ganhar uns trocadinhos. Mas aí acabou a mamata. Um brasileiro que estava hospedado em um hotel em Orqueta reconheceu o maníaco da Cruz e ligou para a polícia paraguaia. E assim, quase 2 meses depois de ele estar foragido, Jonathan Celestrino é recapturado em 27 de abril de 2013. Aí ele foi logo entregue para a polícia de Ponta Porã e levado para a delegacia e transferido de volta para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Em uma entrevista, logo depois que ele fugiu, ele fez entrevista para uma rádio e ele contou o seguinte, abre aspas, eu completei 3 anos de cárcere em 2012 e agora tenho 21 anos. Esperei o Estado buscar para mim uma clínica onde eu seria internado, porém não arrumavam essa clínica e assim queriam que eu ficasse esperando. E eu fui cansando e por isso resolvi fugir e seguir minha vida de outra maneira. Fecha aspas. Quando perguntaram para ele se ele tinha vontade de voltar a matar, ele disse que ele nunca mais vou matar e que ele queria mudar de vida. Depois de alguns dias na delegacia, o Jonathan ele foi internado na Santa Casa de Campo Grande para fazer alguns exames. Durante o tempo que ele ficou internado, ele ficou isolado e sob escolta policial e teve alta psiquiátrica apenas 1 mês depois, no dia 23 de maio de 2013. Mas, mesmo depois da alta, ele continuou internado no hospital porque, gente, ninguém queria receber ele nas clínicas, entendeu? Ele ficou lá esperando uma vaga em um manicômio, em algum lugar, viram vaga em São Paulo, e enfim, mas não tinha. Foi tudo negado a solicitação. E aí acabaram transferindo ele para o Instituto Penal de Campo Grande, o IPCG. O maníaco chegou ao local no dia 10 de julho. A partir de então, ele ficaria internado na ala de saúde do Presídio de Segurança Máxima. Vale lembrar que as autoridades do Estado não concordam que esse seja o local adequado para a internação do maníaco da Cruz,
Mas, diante desse impasse todo de ele teoricamente não estar preso e sim internado, ele precisava ficar em uma ala de saúde ou numa clínica de tratamento. Ele não pode ficar simplesmente numa cadeia. E é aquela coisa, né? Eles fizeram já pedidos para mais de 20 hospitais psiquiátricos e ninguém aceitou o assassino como paciente. Então, diante dessa situação toda, o juiz considerou a alternativa de transferir ele para essa ala de saúde da segurança máxima. Ainda foi determinado que ele fosse submetido a tratamentos psiquiátricos, né, constantes, e que ele fosse isolado dos demais internados. E agora? Como está o maníaco da Cruz? Bem, desde 2013, quando ele fugiu, né, então 7 anos para cá, ele se manteve bem ativo, viu? Em 20 de setembro de 2015, aos 23 anos, ele se envolveu em uma confusão lá na hora do almoço no Instituto Penal de Campo Grande. E, segundo o boletim de ocorrência, ele já vinha apresentando agressividade e dizendo palavras e frases desconexas e arrancava a roupa do nada. Então, ele estava mega descontroladão. E aí, quando chegou na hora do almoço, ele pegou e jogou a marmita e outros objetos nos outros presos que almoçavam ali com ele. Ele ainda teria cuspido nos agentes penitenciários e os ameaçado. E aí, um dos agentes acabou ficando com um ferimento no braço depois que Jonathan pegou um cabo de vassoura com uma ponta quebrada, como se fosse uma lança, sabe? E, plau, enfiou no braço do agente. Aí, óbvio, né? Eles apreenderam o objeto, o cabo de vassoura, e também isolaram o Jonathan na cadeia. Aproximadamente uma semana depois desse episódio, no dia 28 ou 29 de setembro, o Jonathan começou a recusar comida, então ele não queria mais comer, não queria mais tomar os seus medicamentos, ficou assim, entrou em estado de rebeldia. Com esse surto, ele acabou sendo transferido pelo Corpo de Bombeiros para o CAPS, que é o Centro de Atendimento Psicossocial, para ele poder ser tratado. E esse não foi o último surto, ainda aconteceu mais um. Em agosto de 2016, o Jonathan ameaçou agentes penitenciários e se negou a voltar para a cela dele, desobedecendo diversas ordens que estavam dando para ele. E quando disseram para ele que ele iria à força, ele começou a xingar os agentes e ameaçar todos que estavam ali com um garfo que ele tinha pego na hora do almoço. Depois ele tentou atingir os agentes com esse garfo, deu socos, deu chutes, e aí imobilizaram ele e levaram ele para a cela. E aí lá na cela ele passou a gritar o seguinte, abre aspas, eu mando na cadeia, eu mando no juiz, na promotora, eu dou ibope pra TV, fecha aspas. Gente, com essa frase do eu dou ibope pra TV, eu lembrei muito de duas coisas. Aquele documentário, é uma série documentária da Netflix que chama Bandidos na TV, sabe? Que, eu esqueci o nome do apresentador. Mas é um cara lá de Manaus que ele apresentava um programa, tipo, meio sensacionalista, assim, e tal. E aí ele acabava cometendo crimes pra poder passar na TV e dar ibope, sabe? Era muito louco. É Bandidos na TV que chama, se vocês quiserem assistir na Netflix. A outra coisa que eu lembrei muito, e aí eu fiquei meio uma leve dor no coração, mas depois eu superei. Eu lembrei do documentário Don't Fuck With Cats, que também tá na Netflix. E esse documentário, o cara, ele começa matando um gato, e aí ele posta um vídeo, né, disso no Facebook, YouTube, sei lá. E aí com as visualizações do vídeo subindo e ele ganhando atenção e tudo mais, ele acaba indo para crimes maiores e acaba matando uma pessoa. Aí no final do documentário, uma das pessoas que ajudou na investigação online dele, meio que tipo vira assim, olha diretamente para você na TV e culpa quem tá assistindo o tipo de conteúdo de true crime de dar ibope pros assassinos e que assim eles criam coragem para cometer crime, sabe? E o Jonathan é, tipo, super nesse perfil. Ele tinha recorte de jornal. Ele tinha recorte de jornal do próprio crime no quarto dele, né? E aí eu fiquei meio, será que eu me sinto mal por gostar de true crime por causa disso? Mas eu cheguei à conclusão que não, mano. Não. Eu realmente escuto essas histórias porque eu tô aqui me informando
São fatos, aconteceu. Eu tô aqui conhecendo, tipo, a mentalidade humana. E outra coisa que acho que cria muito, assim, quando você tem histórias de true crime, é esse instinto de sobrevivência, sabe? Que vai meio que aflorando. Tipo, que nem a Carla, que soube ali lidar exatamente com a situação e sobreviveu. Tipo, se um dia eu for abordada, eu quero ser uma Carla. Eu não quero ser uma Letícia, uma Gleice ou um Catalino, sabe? Meus pêsames, né, pra eles, mas, tipo... Eu quero saber me proteger. Quero saber o que acontece. Além de que história, né? História é história. É ótimo. Então é isso. Eu não me sinto mal. E foda-se o Ibope. Amado, você é um Zé Mané. Apenas. Mas voltando aqui, fechando esse enorme parênteses. Depois desses episódios de agressividade do Jonathan Celestrino em 2015 e 2016... Aparentemente, ele aquietou o facho e ele hoje é um preso com bom comportamento. De acordo com o último relatório que eu encontrei sobre o estado psicológico dele, digamos assim, é um relatório de abril de 2017. Lá estava dizendo que era um rapaz que estava em bom estado geral, lúcido, orientado e não tem tido delírios ou alucinações. E aí, com esse bom comportamento dele, ele também ganhou o privilégio de frequentar aulas à distância. Então, 3 vezes por semana, ele vai lá para a salinha lá do EAD, de Educação à Distância, onde ele cursa Gestão Ambiental na Universidade Católica Dom Bosco. Ele chegou a fazer a prova de conclusão da graduação dele e, de acordo com os técnicos lá da faculdade também, ele faz planos para cursar pós-graduação, depois que ele terminar a faculdade dele em Gestão Ambiental. E aí, como uma brincadeirinha do destino, o Jonathan, aos 24 anos, ele iniciou um curso religioso, gente. Ele iniciou um curso para se tornar obreiro. Mano, o cara que teoricamente matava por odiar a religião vai trabalhar para os evangélicos. É muito... Não é possível, sabe? Para quem não sabe, obreiro é quem trabalha para fazer as obras de Deus em igrejas cristãs e evangélicas. E meio que a pessoa se dedica 100% para fazer isso. Ela não faz mais nada além das obras de Deus. Parece piada, mas não é. Porque isso é uma informação da Assessoria de Comunicação da AGPEN, que é a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário. Então, assim, é verdade. Bom, além de todas essas atividades e estudos que ele tem lá dentro da cadeia, uma vez por semana ele também fala com sua mãe por telefone, o que eu achei bem bizarro, já que no começo ele queria matar ela, né? Mas depois acho que ela ajudou ele a fugir e é nóis. Tá kit. E ele também toma uma dose mensal de Haldol decanoato, que é um medicamento recomendado para uso de pacientes psicóticos crônicos. E assim, eu tenho um tio que ele é esquizofrênico e às vezes quando ele tinha surtos, tipo, ele não é nada agressivo, tá? Ele é de boa, mas ele é louco, né? Tinha lá as loucuras dele. Aí ele era levado pra internação e ele tomava o Haldol, né? E aí ele falava pra gente que tinham dado uma dose de amansa-leão nele. Porque é isso que o Haldol faz. Ele é realmente um medicamento que amansa qualquer fera, meio que equilibra as emoções da pessoa e dá uma certa anestesiada nesses impulsos, né, que a pessoa tem, nesses surtos e enfim. Eu não manjo muito, não sou psiquiatra nem nada, mas pela experiência que eu tenho assim de família, o paciente ele toma uma vez por mês o Haldol realmente para ficar tranquilinho. Mas tem que ser constante, você não pode pular a medicação, você não pode parar um mês e tomar no outro, porque senão dá ruim. Você vai ter o surto. E não é uma cura nem nada, é realmente um controle, né? Por isso que chama paciente crônico. Bom, aí, né, pegando esse gancho aqui, paciente crônico, o bagulho é constante, fica aquela dúvida. Será que o Jonathan poderia ser solto? Já tem todo esse impasse da justiça que ninguém sabe o que faz com ele, porque teoricamente ele já cumpriu a pena, né? Um menor, preso aos 16, tarari, tarará. Mas com essa brincadeira de tira, põe, deixa ficar nas instituições do governo, sempre tem aquela leve possibilidade dele ser solto. Mas aí, sendo solto, será que ele continuaria a medicação? Será que ele continuaria controlado? Será que ele continuaria tendo um bom comportamento? Porque, né, ele tem um histórico de surto aí. E aí fica nesse será? Assim, né? Eu não boto minha mão no fogo. E também o promotor de justiça Sérgio Harfouch, acho que é assim que fala, também não.
ele diz o seguinte, abre aspas, no momento em que a psiquiatria ou profissional da saúde mental disser que ele está apto para viver em sociedade, esse profissional e o Estado se tornam responsáveis por qualquer ato praticado futuramente dentro desse mesmo perfil de insanidade que ele tenha praticado antes. Fecha aspas. Ou seja, caso o governo, o Estado, enfim, a justiça decida soltar ele, eles que são responsáveis por qualquer outro crime. Por isso que ninguém quer arriscar, ninguém quer soltar. E se nem o governo quer arriscar? Quem sou eu para querer arriscar? É muito será para cá, será para lá, realmente não dá para ter certeza. E eu super concordo que quem fala que ele tá apto para viver em sociedade é irresponsável. E assim, ele pode estar com um bom comportamento hoje, mas ele já teve o histórico de surto dele. E tem outra coisa. Outra coisinha. Que eu não falei para vocês, mas eu vou contar agora. Quando ele fugiu pro Paraguai em 2013, ele mostrou sinais claros de alguém ainda perturbado. Ele estava lá, fingindo que vivia uma vida pacata, trabalhando no Lava Jato, estudando espanhol, mas ele ainda era super esquisito. Dava em cima de garota menor de idade. E, a pior parte, que eu guardei aqui pro final, quando a polícia entrou no quarto da pensão que ele ficava, eles encontraram cadernos com algumas escritas e anotações do Maníaco da Cruz. E 2 trechos chamam bastante atenção. Olha o que eles falam. Morte aos cristãos. A religião é uma das maiores maldições da humanidade. E tipo assim, se eu visse uma escrita dessa no caderno de um adolescente qualquer por aí, eu ia pensar, ok, você tem direito de ter essa opinião. Nada de errado em não gostar de religião, em achar que é uma coisa ruim, pode ser ateu à vontade, sem julgamentos. Mas aí é o caderno do Jonathan. Um cara que matou 3 pessoas exatamente por elas serem cristãs e religiosas. Tipo, o perigo é real, não é só uma anotaçãozinha. É basicamente a premeditação de um crime. E por ele ainda ter esse ódio dentro dele e ser capaz de matar e se revoltar lá na prisão, dando garfada nos guardas e tal, por isso eu acho melhor deixar ele lá no cantinho dele, sendo reabilitado por mais uns anos. E se você ainda não concorda com isso, eu vou te dar mais uma informação. Tinha uma outra anotação que era mais bizarra e mais macabra ainda nos cadernos dele. Ele afirmava, vivo ou morto, sou um serial killer. Claramente, eu não sou psicóloga ou advogado ou juíza, então não sei onde ele deveria ficar, se é hospital, se é manicômio, se é prisão com todo mundo, mas nas ruas do Brasil, não deveria, na minha humilde e modesta opinião. Parece que ele tem orgulho de ser essa pessoa, de achar que por ter matado, ele se aproxima mais do ídolo dele, que é o Francisco de Assis Pereira, né, o maníaco do parque. Será que ele acha que tem um clube de serial killers, onde eles se reúnem, tomam uma breja, falam das merdas que fizeram? Porque, tipo, ele quer muito fazer parte desse clubinho. Ele quer muito ser assassino em série. E, querendo ou não, ele entrou, né? Ele entrou nesse clubinho. Tá lá na prisão. A prisão é o clube, tá no lugar certo. Eu só sei que eu não me arriscaria na mesma cidade que ele. Até porque, com certeza ele ia me considerar impura. E eu ia estar fodida na mão dele em forma de cruz. Eu, hein, credo. E é isso, gente. Esse caso é oficialmente meu pesadelo. Muito obrigada à crimiseira Pamela Nicásio por essa recomendação. Foi muito da hora. E eu tô adorando receber as recomendações de vocês lá pelo Instagram, ou se quiser me manda no Twitter também. E, aliás, eu recebi uma recomendação, gente, que eu nem falei pra pessoa ainda, mas eu super vou fazer esse caso. Eu comecei a pesquisar, ia ser o caso dessa semana, mas aí eu falei, não, é muito bom. Eu preciso demais. E aí eu comprei um livro e tô esperando o correio me entregar pra eu poder ler e fazer esse caso ser super bacana. Então logo mais eu revelo qual é e que livro que eu comprei. Pra fechar, como sempre, vocês sabem que toda quinta-feira, um dia depois de postar o caso, eu sempre coloco as fotos lá no Instagram. Então eu vou colocar as fotos do Jonathan, as fotos do Orkut, os scraps que ele deixou e também tem as fotos das vítimas, mas eu fico meio assim porque é meio... Não tem foto delas normais, assim, enquanto elas estavam vivas. Só tem foto delas posicionadas em forma de cruz. Aí eu acho meio pesado, né? Não sei. Depois comenta lá na foto desse episódio se vocês preferem ver ou não isso. Ou qualquer coisa eu coloco um blur também pra não ficar tão impactante. Tá bom? Mas é isso, gente. Segue lá no Instagram, segue no Twitter. Aliás, me ajudem a usar o Twitter, gente. Eu não sei. Eu preciso de dicas. O que fazer com o Twitter? O Twitter é um mundo aleatório pra mim. Mas eu vou descobrir, porque eu sei que é legal postar coisa lá também. Mas é isso, gente. Evitem sair de casa, tá? Evitem o corona, evitem maníacos. É uma situação ganha-ganha quando você fica em casa. Então, sossega o pito aí
porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau!